Hare Krishna. Eu recebo muitas vezes essa pergunta: como entender, processar essa crueldade do mundo, a maldade que a gente vê ao nosso redor? Tem tanta maldade, né? Tanta crueldade, tantas coisas horríveis acontecendo no mundo. Como entender isso e não ficar desesperado, não cair em desesperança, em tristeza? Krishna deu a nós livre-arbítrio. Isso é uma qualidade divina. Você tem livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é respeitado ao seu último grau. Krishna deu isso para nós, isso é uma qualidade divina que a gente tem do mundo espiritual até aqui. A gente está aqui porque a gente exerceu o nosso livre-arbítrio de vir para cá. E nesse livre-arbítrio você pode fazer tudo. Da coisa mais santa, mais bonita, à coisa mais horrorosa. Você tem esse leque, você chama-se livre-arbítrio. Se fosse limitado, se Deus limitasse, olha, você pode fazer, mas só até aqui. Não, aqui não pode. Aí ia ficar esquisito, né? Se a gente não tivesse a opção de fazer qualquer coisa, não teria valor a nossa opção por fazer a coisa boa. Às vezes as pessoas perguntam, por que Deus não fez um negócio de tal forma que todo mundo tem que ser bonzinho? Mas não tem sentido isso, né? Aí o ser bonzinho não tem nenhum valor. A gente é um robozinho, né? Se você só pode fazer o bem, então não tem nenhum valor em fazer o bem. Tem valor em fazer o bem porque você tinha a opção de fazer o mal, de fazer errado. Aí traz valor para a coisa. No ponto de vista último, a qualidade mais importante da alma é o amor, a capacidade de amar. Mas amor só faz sentido, só é belo quando há a opção do ódio. Se eu não tenho a opção de não amar, então amar não é tão importante. Então a gente tem esse livre-arbítrio e esse é o ponto-chave. E nesse livre-arbítrio nós estamos aqui no mundo material, encarnados, presos a nossos processos mentais diversos. Então as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiser, Deus deu essa liberdade. E depois tem a consequência, tem a lei do karma, ou seja, ele fez um sistema tal que com a liberdade vem responsabilidade, vem um sistema educacional para ajudar a pessoa a entender por que ela não deve agir mal, por que ela não deve ser cruel, por que é melhor ser amoroso e ser bondoso. Então tem um sistema, e esse sistema é chamado a lei do karma. Então todo o universo ele tem esse processo educacional embutido nele. Então também a coisa não é de graça, não é à toa, tem um sistema envolvido. Mas esse sistema é baseado no livre-arbítrio da alminha. Então, com 7 bilhões de seres humanos, porque todos os seres têm livre-arbítrio, mas é limitado, uma plantinha, ela não pode fazer muito. Devido a seu karma passado, ela fica limitada para essa forma, e aqui ela pode fazer praticamente nada, não pode sair do lugar e tal. Isso aqui é uma reação kármica de um mau uso do livre-arbítrio passado extremo. Que nem na sociedade humana, quando uma pessoa comete um crime, o que a gente faz? Coloca ela na prisão. E na prisão, fechadinho, paredes, grades, aí a pessoa não pode fazer muita coisa lá, né? Limitou porque não estava sabendo usar a liberdade. Assim Krishna faz também. Ele limita a sua liberdade de acordo com o seu uso do livre-arbítrio, para você aprender, para dar um tempinho. Então todos os seres têm liberdade. Mas vamos falar aqui dos seres humanos, que tem mais liberdade. É a vida, a encarnação, que você tem mais liberdade, porque esse é o momento para você usar essa liberdade para atingir os níveis mais elevados de perfeição, a iluminação, o amor a Deus.
Então a gente tem que ter total liberdade para poder atingir o máximo, pura santidade e amor a Deus. Então você tem que ter a habilidade de fazer o máximo para o outro lado também, a maldade extrema, requintes de crueldade. Para você ter o máximo de um lado, repara bem que você tem que ter o máximo para o outro lado também. Então os animais, você fala, prefiro animais do que seres humanos. Porque o animal é limitado. Ele pode fazer um pouco de bom e ele pode fazer um pouco de mal. Dependendo, a planta não pode fazer nada. Então tá ótimo, né? Nunca vai me chatear essa plantinha aqui. Tá aqui. Aí a gente às vezes prefere, né? Para mim essa plantinha aqui não vai me chatear. E o cachorrinho também, ele é bonzinho comigo, ele vai ser legalzinho, meu amigo. Mas também não vai ter o extremo, não vai ser uma alma iluminada, uma pessoa santa que vai te inspirar e tal. O cachorrinho não vai fazer isso para você. Então, quanto mais liberdade você tem do positivo, igualmente você vai ter essa liberdade no negativo. Então, como seres humanos, você tem a possibilidade de expressão total. E com 7 bilhões de seres humanos no planeta, certamente você vai ter as expressões do mal, como você tem as expressões do bem. Mas, no sistema de mídia voltado a monetizar notícias, você quer ouvir notícias do ruim. São mais chocantes, são mais interessantes do que a do bem. Ninguém quer ver uma matéria sobre uma pessoa que está lá há 20 anos cuidando dos seus filhos, com amor e dedicação. Isso não faz uma matéria muito interessante no jornal. Mas se você tem uma matéria que uma mãe matou a filha, então isso vai vender jornal. Isso vai vender anúncio na televisão. Então 1000 mães sendo maravilhosas não dá notícia. Mas uma mãe matando a filha, maravilha. Vende jornal, vende anúncio. Então tem um desequilíbrio que a gente vai ouvir muito mais sobre a maldade do que sobre a coisa boa. Então se você se dá, que eu recomendo que você não faça. Se você polui a sua vida, dando atenção, ligando a televisão, abrindo-se a essa fonte manipulada, distorcida da realidade que são os telejornais, as revistas, se você se abre a esse lixo tóxico, você vai receber uma dose desproporcional de coisas ruins e isso vai te deprimir naturalmente. Você vai ficar com a sensação que está tudo perdido, que tudo já era, porque você não vai estar ouvindo o lado das bilhões de pessoas que são boas, que estão se dedicando, sendo honestas, corretas, trabalhando, se esforçando, e você não vai ouvir falar daquelas poucas, mas que existem, que são pessoas santas, maravilhosas, dedicadas. Você não vai ouvir falar das pessoas iluminadas, dedicadas a Deus, cheias de amor a Deus, porque isso não vai vender jornal. Então, quando você vê maldade e tudo, para começar, não se exponha a esse lixo tóxico. Não é que a gente tem que ser... Claro, você sabe que existe, mas você não precisa ficar ouvindo falar disso, né? Você não precisa ouvir cada caso de estupro, isso faz muito mal, né? Você não precisa ouvir cada assassinato, cada maldade, cada roubo, Você não precisa ter essa informação. Você precisa, né, se concentrar em coisas melhores, criar a sua realidade, ser você uma pessoa melhor. Então, a gente fica ouvindo essas notícias horríveis das maldades, porque é isso mesmo, tem que ter essa possibilidade para que haja o oposto. Tem que ter a possibilidade do mal para que haja a possibilidade do bem. E no fundo, você tem que fazer o seu melhor, que você faça o seu melhor, que você seja a pessoa dando o exemplo do bem. Isso é que realmente é importante. Assim, se você não é policial, se você não tem poder de mudar essa realidade da maldade, você tem totalmente o poder de você não ser a pessoa fazendo maldade. Isso é que importa. Não seja você corrupto, não seja você violento. Faça o seu papel, seja uma pessoa boa. E quando você ouve falar essas coisas, não se desespere, fique tranquilo,
faz parte do processo da vida encarnada. O universo existe para isso, para as pessoas viverem essas decisões irracionais e maldosas. O universo todo foi criado para dar essa chance às almas experimentarem diferentes caminhos, para elas depois concluírem livremente que o melhor caminho é o amor. E o amor é Deus especificamente. Então todo o universo existe para dar essa liberdade de expressão e com a vantagem de que ninguém sai machucado e que nunca há injustiça. Porque Deus montou o sistema tal que tudo isso está acontecendo num nível virtual. E o verdadeiro você está lá dentro do corpo, protegido, completamente sem chances de se machucar. Então todas as maldades que estão acontecendo não atingem a alma de ninguém. Atingem apenas a mente, o corpo sutil, o corpo físico. Mas a alma continua livre, continua no seu caminho, continua inteira. E o dia que ela se libertar, ela vai sair daqui 100% intocada. Então Deus criou esse sistema que permite essas loucuras, mas você sai, todo mundo vai sair intocado, puro, perfeito. Ok. Hare Krishna. Pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de se aprofundar. Vá no site www.3t.org.br e comece já a trilhar esse maravilhoso caminho da consciência de Krishna. Aprofunde-se e sinta a diferença. Sinta a sua consciência avançando, sinta como isso vai fazer tudo na sua vida muito melhor. Aproveite agora o método 3T. Hare Krishna.